Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, a Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. Aqui no nosso canal, você vai encontrar convidados com histórias reais que transformam, conectam e te ajudam a ir para um próximo nível. E nessa segunda-feira gostosa, segunda-feira abençoada, o nosso super convidado, gente, direto de São Paulo, isso mesmo, direto de São Paulo para Londrina, que vai falar de um tema aonde existe muito mito, sabe, muitas dúvidas, muito blá blá blá, mas ele vai falar com muita propriedade, com muita segurança e vai desmistificar tudo o que você precisa saber, tudo o que você tem dúvidas sobre, sabe o quê? Fotografia sensual. Isso mesmo, ensaio sensual. Ensaio sensual é tão bonito. Você já parou para pensar nos detalhes, surpreender aquela pessoa amada ou você mesma, né? Mas antes de eu apresentar ele, eu quero pedir de coração para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Se inscreva no nosso canal. Por quê, gente? É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque o YouTube ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais esse assunto é relevante e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então eu conto muito com a sua inscrição e com a sua ajuda em compartilhar esse episódio, porque é um assunto, gente, é um assunto que vai dar o que falar, tá? E eu quero a ajuda de vocês para receber ele, gente. É uma honra poder receber ele aqui. Já vou logo adiantando para vocês. Pensa numa energia. É energia boa que a gente gosta. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir sentir daí essa mesma energia que a gente sente daqui, tá? Ele, que é fotógrafo profissional de ensaio sensual. Seja muito bem-vindo, Naldo Ribeiro. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, agradecer a você, Adriana, por esse convite maravilhoso. Olha, eu me sinto lisonjeado por estar aqui hoje. Ainda mais que estamos no Outubro Rosa. Eu acho que é um tema que cairia super bem falar sobre as mulheres, sobre um ensaio, sobre a própria situação dela olhar para si mesma, se autovalorizar. E eu estou muito feliz de estar aqui e compartilhar tudo por trás das lentes, tudo o que acontece, tirar todas as curiosidades que vocês têm sobre esse tema, que é um tema bem polêmico, por sinal. É, e que carinho gostoso, né? Eu que agradeço por você disponibilizar um pouquinho da sua agenda, que está corrida por aqui, né? E compartilhar com a gente e trazer essas informações que, na maioria das vezes, os profissionais não compartilham, não falam a realidade do que acontece, o que é. Então, eu estou muito feliz em recebê-lo aqui. Ai, muito obrigado, eu que agradeço o convite.
Naldo, e pra gente começar esse bate-papo gostoso, né? Pro pessoal conhecer o Naldo, acredito que muitos de vocês aqui, né, que nos acompanham diariamente não conhece, e tem o pessoal que te acompanha aqui. Já um beijo, já se inscreva no nosso canal. Eu queria que você começasse se apresentando. Quem que é Naldo Ribeiro? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Maravilha, vamos lá. Bem, o meu nome mesmo, eu me chamo Ronaldo Evangelista Ribeiro, né? Sou natural de São Paulo, sou do ABC Paulista, né? Da região do ABC Paulista. A minha infância foi uma infância muito simples, porém uma infância muito divertida, onde eu pude brincar muito na rua, de ser realmente uma criança como uma criança da época realmente poderia ser, de se divertir com as coisas mais simples, né? E meu pai já tinha uma câmerazinha, né? Uma câmera de filme, né? E às vezes a gente ia passear, ia no zoológico e eu gostava de tirar foto, né? Então pegava a câmera ali e fazia a foto. Só que a diferença é que naquela época a gente tirava uma foto e era feita no filme, então se a foto ficasse ruim era aquilo que tinha. Hoje é diferente da tecnologia que a gente pode apagar. Pra você ter uma ideia, a primeira foto que eu fiz, que eu me recordo absurdamente, eu tenho ela no papel, né, em alto relevo, eu cortei a cabeça do meu pai e da minha mãe, né, então, mas já comecei bem, né, porque eu já tinha a vontade, né, a vocação pela fotografia. Que legal, Ronaldo. E quanto que foi o primeiro passo profissional que você realmente, assim, não, eu quero ser fotógrafo? Vamos lá. Assim, eu tenho uma outra profissão também, né? Eu sou personal trainer, eu atuo no mercado há 22 anos. E eu comecei na fotografia, eu sempre fui apaixonado por fotografia, mas eu comecei na fotografia aérea. Olha que inusitado. Eu sou piloto de um equipamento que chama-se paramotor. Ele é um parapente com um motorzinho nas costas. E aí eu comecei a sobrevoar na minha cidade, eu fiz um curso para isso, né, propriamente, né? É um curso que é regulamentado pela ANAC, para poder sobrevoar. E aí eu comecei a fazer fotos aéreas da região, eu sempre apreciei. E eu comecei a tirar foto de empresas. Na época, o drone ainda estava começando, não tinha tanta ascensão no mercado igual hoje tem drone. E eu pensei comigo, poxa, além de eu me divertir, eu posso fazer fotos aéreas. E eu fazia as fotos e já levava o quadro pronto e batia nas empresas. Olha, queria falar com o proprietário, olha, eu fiz um quadro aqui, você gostou? E a pessoa já ficava maravilhada quando via a imagem da empresa dela de um outro ângulo que ela nunca tinha visto. E foi aonde que eu comecei na parte da fotografia, foto aérea. E aí, dentro do meu segmento, né, de personal, né, 80% em média do meu público é um público feminino que eu dou aula, né? E elas sabiam, né, que eu mexia com fotografia. E elas sempre falavam pra mim, olha, ô Ronaldo, Pro, você não faria um ensaio sensual meu? Eu tenho muita vontade, mas assim, eu não confio em ninguém, não conheço ninguém. E eu vejo que você, você é muito bacana, você cuida da gente. E aí eu falei, olha, eu não vou fazer agora porque eu preciso entender, acima de tudo, esse mercado. Eu preciso estudar ele. E foi aonde que, 2 anos atrás, eu comecei a procurar mais informações sobre o mercado e eu fiz um curso direcionado apenas para ensaio sensual feminino, onde eu aprendi todo o processo de direção, como é que funciona, o que pode, o que não pode, como é que acontece. E na realidade, assim, foi uma quebra de tabus para mim também, porque eu não imaginava como que era esse mercado. E eu fui ver e eu falei, nossa, que incrível, sensacional. E foi assim que eu comecei na história da fotografia, né? Que bacana. E já tem quanto tempo? Então, né? Quando eu comecei a estudar foto mesmo, que eu fiz curso, foi em 2011, mas a minha especialização voltada para a parte do sensual faz exatamente 2 anos aí, né? Início de 2023, eu comecei a fazer esse trabalho aí relacionado com um foco na parte do sensual feminino. Entendi, show. Naldo, agora para muitas pessoas entenderem de maneira clara e objetiva, o que é de fato quando a gente se fala assim, fotografia? Porque eu acredito que é muito além do que, vou tirar uma foto, olha que foto bonita. É muito além disso, né? O que seria de fato?
Olha que legal, né? Quando a gente fala da palavra fotografia, até a título de curiosidade, a palavra fotografia ela vem do grego, né? E que significa desenhar com a luz, você escrever com luz. Porque na realidade é uma captura que é realizada pelo sensor da câmera e essa captura fica registrada ali. Então a gente consegue registrar através de luzes e sombras. Então esse é o significado da fotografia. E o poder da fotografia, ele é mágico, porque a gente consegue rever, é a única ferramenta que consegue parar o tempo. Você consegue rever fotos da época que você era criança, da época que você era adolescente, até propriamente dito quando você é adulto, de repente você fez um ensaio sensual, daqui 20, 30 anos você vai estar se vendo naquelas fotos. Então, a fotografia ela tem esse poder de parar o tempo, e eu acho isso extraordinário. Nossa, eu sou apaixonada por fotografia. Até nós estávamos conversando aqui nos bastidores por foto impressa. Como eu amo, eu acho que é justamente isso. A nossa vida passa muito rápido. Eu não sei, daqui 5, 10, 15, meus netos, né, meus filhos vão estar grandes. Como é que nós vamos contar essa história, né? Como é que eu era mais jovem, antes de ser mãe, depois de ser mãe? Como que eu vou estar a hora que eu tiver meus netos, né? E o corpo da gente muda constantemente, né? E eu acho que o ensaio sensual traz muito essas lembranças, é um marco, né? E até por falar nisso, o que é o ensaio sensual? Como que ele funciona? Olha só que bacana. Essa é uma pergunta muito boa e muito objetiva para a gente esclarecer. Porque quando a gente fala da parte do ensaio sensual, as pessoas já imaginam algo voltado à nudez, algo um pouquinho mais sensual do que deveria ser, por exemplo. O mercado do mercado sensual, ele tem vários nichos, né? Então, como é que funciona? Você pode fazer de uma foto, desde uma foto muito mais intimista, uma foto muito mais discreta, até uma foto muito mais explícita. Por exemplo, um bom olhar, ele se torna algo sensual, né? Uma camisa com um leve decote, ela é algo sensual. Então a sensualidade, ela tá na forma que a gente trabalha isso. Não é sobre só a questão do corpo, não é só sobre a questão da nudez, vai muito além disso. E a gente divide, a gente pode falar assim, a gente divide a parte do ensaio sensual em algumas categorias, né? Que eu vou estar falando aqui para as mulheres poderem entender realmente como é que funciona o ensaio sensual e ver o que se identifica, já que tem vontade de fazer, né? Até se você puder já compartilhar com a gente. Existe, eu estava dando uma olhada aqui, o ensaio boudoir. É assim que fala, boudoir? É o ensaio boudoir. Boudoir. Ó que chique, boudoir. O que é isso? É um ensaio francês. Essa palavra, o boudoir, ela vem ela é uma palavra de origem francesa, que ela tem o significado um quarto privado de mulher. Uau! Olha que chique, né? Caraca! Boudoir, ó, désolé, je ne parle pas français. Nossa! Muito chique, né? Que legal, chiquérrimo. Adorei. E esse é um ensaio que ele trabalha mais a parte intimista da coisa. Ele é um ensaio muito mais focado, a mulher focada nela. É um ensaio para ela, não é para os outros. Olha que legal. É você olhar para você, para o seu interior. Então são fotos muito mais intimistas. Por exemplo, ela passando uma maquiagem na frente do espelho, uma leve alcinha caindo do sutiã, às vezes ela deitada na cama, lendo um livro. É algo muito mais restrito àquele canto que ela tá. O ensaio sensual, por si só, ele já é um ensaio que ele acaba mostrando um pouquinho mais, ele tem um pouco mais de, vamos dizer assim, de ousadia, um pouquinho mais de provocação. Eu vou pedir para o Flash soltar algumas imagens e a gente consegue analisar e mostrar para quem está assistindo a gente nessa segunda-feira, conseguir ver de fato como que funciona. Olha, eu vou começar com essa foto. Olha essa foto, que incrível. Olha a sensação que desperta essa foto, né? Caraca. A gente tem um trabalho aí que eu fiz com uma moça. Foi um trabalho muito, muito, muito incrível. A gente acabou fazendo numa locação em São Paulo lá. E aqui é uma foto que mostra ela
conectada com a parte de fora, né? Segurando uma taça. Olha a posição, a imponência, a curva. Isso aqui é algo mais, assim, de uma maneira sensual, mas é um sensual mais discreto, um pouco mais intimista, né? Você vê que você não consegue ver nada de nudez explícita, nada do tipo. E é uma foto super bonita. As mulheres amam fazer foto assim. Caraca, me apaixonei. Linda, a visão, tudo. Pode soltar a próxima foto pra gente, por favor? Olha essa foto, por exemplo. Caraca. Essa foto, ela já entra nessa linha da questão do... Essa linha do boudoir que a gente tá falando também, a questão da paleta de cores, a questão dessa conexão, essa ideia da imagem, o que que ela quer passar, né? É uma imagem que... Eu falo que, assim, existe uma linha na fotografia que eu sou muito apaixonado, que eu amo trabalhar, Adriana, que é criar o gatilho mental da curiosidade. O que que é isso? É quando você mostra, porém você não mostra. E isso torna muito mais atrativo aquela foto. Faz um despertar, um imaginar. E diferente de algo que você já consegue ver de cara, que vai perder aquela curiosidade, aquele interesse, né? Então é um tipo de fotografia que faz a pessoa viajar, se conectar. Pode passar a próxima foto, por gentileza? Sensacional. Olha essa outra foto dela na parte da hidro, que legal. Olha, segurando a taça, lendo um livro, que realmente ela gosta de ler livro. Então aqui passa uma sensação que ela tá como se ela estivesse na casa dela mesmo, né? Ali se conectando com ela. É muito sobre o ela, é sobre o meu momento. Qual é o meu momento? Você, mulher, há quanto tempo que você não tira um momento pra você de verdade? Pra você se permitir, pra você olhar pra você. E isso não é sobre fotografia, tá? Isso vai muito além disso. É sobre a questão do amor próprio, né? É algo que ela gosta, traz essa sensação do relaxamento, né? Relaxamento profundo. Exatamente. Gente, é gostoso demais ficar vendo. Pode passar a próxima foto. Olha essa foto, esse sorriso natural dela. Olha que bacana. Isso entra muito na linha desse ensaio do boudoir que eu tô falando, né? Um quarto de mulher privado. E ela tá sorrindo, um sorriso leve. E a gente pode ver que, assim, mostra-se um pouquinho do sutiã dela, mas não tem nada extremamente, assim... Nada vulgar. Exatamente. Assim. E ela tá ali embaixo dos cobertores e tá com o livrinho dela ali. E aqui foi um momento que eu fiz um quebra-gelo com ela pra ela dar esse sorriso, porque na realidade o que acontece, Adriana? Se eu olhar pra você e falar assim, Adriana, pense em algo muito engraçado e dar risada. KKKK. Gente, não dá pra gente forçar um sorriso. Ele tem que ser feito de uma maneira muito espontânea, né? Então a grande sacada da fotografia, pra gente conseguir fazer retratos incríveis, é a gente conseguir também trazer naturalidade naquele movimento. Não fotografar apenas uma cena pousada, mas você fotografar as transições dessas cenas, que é onde que tá a mágica, é onde a gente consegue pegar o natural da coisa. Gente, eu me apaixonei. Olha que sorriso mais gostoso, natural, né? Muito legal. E eu consigo perceber, assim, de maneira muito nítida, a leveza, a felicidade que tá, a entrega da mulher, né? Parece que ela desperta o seu eu interior, um brilho de dentro para fora. Pois é. E se você me permite, Adriana, até contar também um pouquinho sobre também... existem muitos casos de mulheres que buscam a gente também por conta de depressão, por conta de não se encontrar. Você vê que é uma mulher super bonita, né? Você vê que, nossa, aparentemente está tudo bem, mas ela passa por problemas relacionados a questões de depressão, questões de aceitação de corpo. Então, cada pessoa tem uma situação e às vezes a gente não imagina o que está por trás daquela situação. E a fotografia entra como se fosse um refúgio para ela, como se fosse algo que revigorasse ela, que trazesse ela para realmente quem ela é de verdade. Né? E é muito sobre isso, e eu fico muito feliz quando a fotografia consegue resgatar essas mulheres de lá da cinza e mostrar realmente quem elas são de verdade. Por isso que eu te digo, não é sobre fotografia. Pode passar a próxima, por favor? Né? Olha só, isso é uma foto muito característica do ensaio boudoir que a gente tá falando aqui, ó. Ela tá em frente ao espelho, olha o olhar de imponência dela, olha a atmosfera que a gente consegue criar com uma foto dessa aqui interessante. O ar de empoderamento, olha, esse é o meu momento. Olha só, não é para os outros, é para mim. É sobre
Eu, mulher. Olha que legal. Pode passar a próxima, por favor? Olha essa foto. Eu vou confessar que essa foto eu tenho um carinho muito especial por essa foto. Essa moça, ela é uma cliente minha da academia e ela morria de vontade de fazer e ela era super tímida, né? E eu expliquei como é que funcionava o processo do ensaio e a gente conseguiu retratar isso de uma forma muito sensual, mas muito leve. Aqui já é uma linha de uma foto sensual, né? Mas olha só a leveza dessa foto, ela com uma camisa branca em uma hidro aí, né? E olha só como que conversou a conexão das cores, a leveza. Ficou algo bem interessante ali. E não ficou nada vulgar. Não. Ficou lindo, lindo. Parabéns, viu? Excelente Obrigado. Trabalho. Olha. Passa a próxima foto aí, por gentileza. Uau. Olha essa foto. Quem vê parece fácil, né? Eu falo assim, vida de modelo, será que é fácil, né? Porque pra gente chegar nessa posição... esse dia aconteceu uma situação muito engraçada que eu acabei gravando. Depois eu vou contar alguns episódios engraçados também. Mas ela falando, mas tá doendo minhas costas, meu, já tirou, não sei o quê. E na hora que ela foi levantar pra sair, ela bateu com o pé no pêndulo. E foi muito engraçado, porque ela, socorro, meu Deus, eu tô quebrando aqui e tudo. Então acontece muitas coisas engraçadas, assim, dentro do ensaio, que as pessoas não imaginam. Falam, nossa, ensaio sensual, que não sei o quê. E olha só, é bem interessante também. Gente, muito lindo. E a gente consegue criar toda uma sinueta, né, um contorno, né? Porque o que gera sensualidade também é a gente saber trabalhar o que a gente chama dos S's, que são as curvas do corpo pra gente criar a sinueta. E é a sinueta que faz o formato pra ficar a foto sensualizada, né? É muito por isso. Que legal. Pode passar a próxima, por favor? Olha essa foto também, que legal. Essa é uma foto sensual também, né? Tem toda uma expressão do olhar dela, também a maneira que ela tá se curvando aqui, né? E aqui a gente pode ver, quando eu falo da parte dos S's aqui, Adriana, se você me permite, a gente consegue mostrar o desenho do S aqui com o corpo dela. Olha a mão vindo aqui, descendo, ó. Isso aqui faz a sinueta. Se eu deixo ela reta, eu acabo não conseguindo... criar mais formato no corpo dela. Quando ela flexiona o joelho e sobe mais, o bumbum dela acaba valorizando mais, ó, se torna maior. Então são detalhes, são truques que a gente faz. Às vezes a menina fala, mas eu tenho um bumbum muito pequeno. Meu, relaxa que eu vou colocar você numa posição correta. Por exemplo, fotos do cotidiano, né? Você viu que eu sou gigante, né? Eu tenho 1m e tá lá, né? Eu tenho 1,60 m. Se uma pessoa tirar uma foto muito de cima minha, vai me diminuir absurdamente. Então... a dica que eu deixo pra vocês que vão fazer uma foto, até no dia a dia comum assim, tenta fazer uma foto mais ou menos próximo da linha da cintura da pessoa, que você vai deixar ela num enquadramento bem parecido com o que ela é. Se a pessoa ela é muito alta também e você acaba tirando uma foto de baixo pra cima, você vai deixar ela mais gigante ainda na foto. Então tem truques que a gente consegue fazer que são bem simples no dia a dia. Uau! São dicas de milhões, hein, pessoal? Olha, pode passar a próxima foto. Olha essa foto. Eu vou te contar uma história dessa foto. Quando eu falo de histórias, de dores das mulheres, é muito sobre isso. Essa menina, ela chegou em mim e quando a gente foi fazer esse ensaio, ela falou pra mim assim, olha, eu achei que você não iria fazer o meu ensaio. Eu falei, mas por quê? Porque eu sou extremamente magrinha. Olha isso. E isso me surpreendeu na fala dela. E ela é uma menina muito tímida, você não faz ideia. Você consegue enxergar timidez nessa foto? Nem um pouco. Olha isso. Nem um pouco. Olha o poder que uma fotografia tem, uma maneira que a gente conduz pra você chegar numa foto dessa, a pessoa ela tem que estar extremamente à vontade e se sentir segura naquilo que ela tá fazendo. E a gente conseguiu extrair isso dela, essa expressão dela. Gente, arrasou. Sensacional. Pode passar a próxima foto, por favor? Olha só, é isso que eu falo. Quando eu falo sobre gerar o gatilho mental da curiosidade, no ensaio sensual, é muito sobre você mostrar, mas não mostrar. Aqui no caso ela tá sem a parte de baixo, a gente vê que tem a marca da calcinha, porém, olha só a expressão dela, você não consegue olhar. E você sabe o que é engraçado? Eu até brinco, né, que eu sou homem, eu falo que homem é muito bicho bobo, né? Homem não pode ver nada que ele quer ver a todo custo. E quando você cria uma estratégia dessa de fotografia que você não mostra, você acaba despertando muito essa questão desse gatilho mental da curiosidade. E isso é a parte mais fantástica, porque você consegue agregar um valor ali que faz toda a diferença para aquela fotografia. Então a pessoa ela vai acabar viajando naquela foto.
Fica muito interessante, fica algo muito provocativo, porém algo muito discreto que você não vai conseguir ver. Eu achei que os detalhes do óculos dela ali... Gente, olha que não deu nada de vulgar, é uma foto sensual, mas a gente não consegue ver como com esse olhar extravagante, né? É algo muito leve. Olha, eu achei que ela ficou bem com cara de intelectual. Muito linda. Pode passar a próxima foto, por gentileza. Olha essa foto também. Quando a gente fala da parte dos S's, olha que interessante. Olha o sofá por si só, né? Aqui a gente não consegue ver absolutamente nada de parte íntima do corpo dela, apesar de existir uma nudez, né? Isso é uma foto sensual, tá? Diferente do boudoir. Mas, olha só, a posição da mão dela, lá em cima, né? O cotovelo fechado, fazendo o S que eu te falei das curvas, ó. E aqui tem uma estratégia que eu peço pra ela descer o joelho pra baixo, porque esse joelho vai acentuar mais essa curva do quadril. Então, existe um detalhe aí pra tá marcando nessa fotografia. E aí a gente consegue fazer uma obra de arte dessa e ficar uma foto assim bem incrível. Isso tudo é questão de ângulo. Exatamente. Pode passar a próxima foto, por gentileza. Olha essa foto também, que incrível. Eu sempre falo que quando a gente lida com corpos, cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma estrutura, Adriana. E aqui a gente não está falando de padrões. Para você que acha que padrão é algo que influencia, esquece isso, porque quem criou isso não tem o menor sentido. Cada pessoa tem o seu próprio corpo, a sua própria história, e tá tudo bem, é sobre isso. Hoje a gente vive numa rede social onde os filtros, eles imperam a todo custo, então a gente acaba tendo distorções na nossa parte mental, aonde a gente acaba não se enxergando mais. E eu acho que quando a gente começa a mostrar as coisas de uma maneira mais natural, isso gera um valor muito grande. Por exemplo, existem algumas estratégias. Tem algumas meninas que elas falam assim, eu não queria fazer porque eu tenho um pouquinho de barriguinha. Olha que interessante. Essa menina aqui que eu fotografei ela, o que acontece? Eu criei uma estratégia para esconder um pouquinho do abdômen dela. Então, eu criei uma silhueta com a mão dela ali, disfarçando. E olha que interessante, tem algumas fotos também que a gente faz para esconder a barriga, que, por exemplo, a menina faz com a barriga para baixo, faz abraçando um travesseiro. Olha só, então você não vai conseguir ver. Pode passar a próxima foto, por gentileza. Olha essa foto que eu te falei. É uma menina plus size que eu fotografei. Fiquei encantado, lisonjeado por esse trabalho. E olha só que interessante a estratégia do sofá, porque pela posição que ela estava ali, a tendência ia marcar um pouquinho mais o abdômen dela, que é normal. E a gente criou essa estratégia de esconder um pouquinho do abdômen dela e fazer todo esse movimento da foto e criar esse empoderamento. Aí eu te falo, né? Uma que estava bebendo água ali na torneira, que se achava e se acha extremamente magra, achou que não ia ser fotografada. Aí você pega uma outra situação de uma moça que é plus size. Então você vê que são N histórias. E o que eu gosto é de fotografar a realidade. Mulheres reais. Isso aqui é sobre vocês. E eu sempre vou falar, não é sobre fotografia, mas é sobre você olhar para si mesmo e você se amar do jeito que você é. Isso é o mais importante. Que legal. E o legal é que às vezes existem muitas crenças, muitos tabus, assim, para essas mulheres que são mais cheinhas, mais fofinhas. E ficou linda do mesmo jeito. E olha só, eu observei ali a questão que você falou, a questão da curva dos S. Isso. Prevalece mesmo, até com a pose do sofá, gente, sensacional. Então, é bem interessante essa parte também, né? Pode passar a próxima foto. Olha essa foto, eu quero compartilhar a história dessa menina também. O que acontece? Ela foi fazer esse ensaio comigo e ela queria fazer um ensaio de gestante, mas ao mesmo tempo algo sensual também. E quando eu falo que o ensaio ele é algo que ele é transformador, ela chegou para mim extremamente triste, porque essa gestação que ela está tendo é uma gestação que infelizmente a pessoa não assumiu a gestação dela. E ela me retratou um sentimento de que ela não estava feliz com o corpo dela e ela falou assim, olha, eu estou me sentindo feia. Eu estou me sentindo feia. E eu acho que isso impactou muito pra mim porque, poxa, é um processo que a mulher acaba passando, né? E quando ela fez esse ensaio,
assim, no mesmo dia, nossa, ela ficou, assim, numa felicidade que, se eu conseguir pegar aqui o áudio que ela me mandou, porque, assim, ela tava numa ansiedade, né, e ela falou, ai, meu, me manda essas fotos aí, porque eu quero ver essas fotos, como é que ficou, porque, nossa, você conseguiu me deixar super feliz hoje, sabe? E aí ficou uma situação bem, assim, que deixa a gente muito feliz, porque ela tá passando por um momento tão importante da vida dela e, assim, e ao mesmo tempo se sentindo sozinha, né? E a fotografia, ela consegue ter esse poder, né? De acolher, de transformar, sabe? De dar o verdadeiro sentido à vida dela, em se ver ali. Exatamente, exatamente. E um corpão, bonita ela. Olha, você vê ele bem só bonita. Ela é bonita, o corpo bonito. Né? Não a conheço, mas pelo jeito ela só engordou. Posso soltar o áudio aqui que ela me mandou? Pode. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Que ela mandou o áudio depois que eu enviei as fotos pra ela. Olha só que interessante. Como que eu falo que eu estou apaixonada? Apaixonadérrima. Apaixonadérrima. Olha só, uma pessoa que chegou triste e me manda um áudio desse, eu falo que, assim, isso não tem preço, sabe? Não tem, assim... É como eu falo, isso faz a gente olhar pro nosso trabalho e falar, poxa, vale a pena, sabe? Você resgatar o valor da mulher. E pra mim, isso tem um significado muito mais especial, porque, como dizem, né? Mulher com mulher, elas se entendem. Mas e o homem, pra ele entrar no processo de empatia e se colocar no lugar da mulher, né? Eu acho que isso, pra mim, eu acho que é a parte mais especial pra mim, assim, da fotografia. Pode passar a próxima foto, por favor? É prazeroso, né? Olha essa foto. O pessoal se impacta muito com essa foto, porque eles falam assim pra mim, mas peraí, você fotografou o cara pelado? Aí eu falo, mas, gente, peraí. Qual o problema de eu ter feito uma foto de um homem? Mas, pô, é homem. Cara, eu sou fotógrafo de ensaio. A minha especialidade é ensaio feminino, mas, gente, quem disse que eu não posso fazer um ensaio de um homem? E aqui, ele toca sax, de verdade, ele toca sax. E o mais interessante é que, assim, eu trouxe toda a conectividade porque ele mora no litoral e ele tem uma casa, ele construiu uma casa no meio da mata, literalmente, e ele mora lá e ele leva uma vida extremamente leve. E assim, a gente não consegue enxergar uma vulgaridade aí, você não vê nada. Na realidade, você vê um cara de cabelo grisalhos, né, que ele já tem mais de 50 anos, o Maurício, e ele fez essa foto fantástica. E a gente conseguiu trazer essa energia para essa fotografia. Então eu falo que assim, não é a questão do sexo, homem ou mulher. É a questão daquilo que a gente quer contar. Qual é a história que a pessoa quer contar através da fotografia? E é isso aí, ó. E saiu esse trabalho aí. Caraca! Ô, Naldo, como que funciona ali? A gente viu que tem vários cenários, né? Um mais lindo que o outro, igual esse mesmo. Você trouxe a própria identidade dele, né? Daquilo, dos valores que ele leva. Como que é feito? É acordado antes? Você tem um espaço? Como que é? Olha só, excelente pergunta, Adriana. Como é que funciona? Todo o processo do ensaio, agora a gente falou sobre a parte, né, dos estilos de ensaio, né, o ensaio sensual e o ensaio boudoir. O sensual é um ensaio mais ousado, né, e o boudoir é aquele ensaio mais voltado para você, um ensaio mais intimista. Depois que você conhece essa parte, entende o que é os ensaios, você precisa, você quer fazer um ensaio. Eu tô com vontade de fazer um ensaio. Então, o que eu sempre falo? A primeira coisa, você vai procurar um fotógrafo ou uma fotógrafa que você se identifique com o trabalho dele, né? Isso é a primeira coisa bem importante. Dentro do trabalho que eu faço, o que eu desenvolvo? Eu mando um formulário para a pessoa. Quando a pessoa entra em contato, olha, eu queria saber qual que é o valor, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é sobre o valor. E aí, eu gosto de contar histórias. E para mim contar a sua história, eu preciso saber quem é a Adriana, quais são as paletas de cor que a Adriana gosta de usar, qual a sensação que você quer transmitir com esse ensaio, se é aconchego, se é sedução, se você quer fazer um ensaio de nudez. Eu preciso entender a sua história. Quais são os hobbies preferidos da Adriana? Olha, eu gosto de ler, eu gosto de não sei o quê. E aí eu vou colocando tudo isso dentro desse formulário. Outra coisa que eu coloco também,
se existe alguma parte do corpo que ela gostaria que chamasse, que valorizasse mais, ou que ela não gostaria que mostrasse tanto no ensaio. Então a gente estuda tudo isso também para a pessoa falar pra gente. Então, por exemplo, quando a menina fala, olha, eu não gosto muito que mostre a minha barriga, aí eu uso a estratégia de colocar ela de barriguinha para baixo. Olha que interessante, né? Nossa. E aí, feito isso, todo esse processo, aí depois que eu descubro paleta de cores, que a gente vai definir a locação, a sensação que a pessoa quer com o ensaio, os hobbies dela, depois que eu tenho tudo isso em mãos, a gente chama isso de mood fotográfico, que é o quê? É a sensação, é a atmosfera que esse ensaio vai passar para quem olhar para aquela foto. É sobre isso. Entendi. E aí é onde que eu estruturo todo o processo do ensaio. E aí você vai atrás do local, dessa ambiência. Exatamente. Ou seja, você atende de acordo com o desejo do que aquela pessoa quer transmitir. Exato. Se são cores mais quentes, que traz mais esse ar de sedução, esse ar mais provocativo, se é algo um pouquinho mais discreto, uma luz mais intimista. Então a gente vai muito dentro dessa linha. Então existe todo um estudo por trás para existir o mais importante. Para mim, a questão mais importante aqui, Adriana, tem que existir a conexão. Você que quer contratar um fotógrafo, você precisa ter essa questão da conexão. Se você não se conectar com ele e ele não se conectar com você, eu falo que o meu trabalho, ele não começa no dia que eu vou lá e a pessoa paga e me contrata e marca o dia. O meu trabalho ele começa bem antes. Eu falo que assim, é um relacionamento, né? Então eu começo a falar, eu mando formulário, eu começo a... Até chegar no dia, às vezes acontece de eu falar um mês direto com a pessoa ali. Por quê? Eu preciso trazer essa segurança para essa pessoa e trazer esse conforto, né? Então isso é muito importante também. Para ela se sentir à vontade, né? Exatamente. Mas é exatamente, eu falo, quando você começa esse primeiro contato online, as pessoas vão começar ali, é um relacionamento, porque elas vão começar a seguir você no Instagram, a ver os seus stories, saber as referências do seu trabalho, quem que é o Naldo, quem que já fez. Então eu falo assim, é igual relacionamento, você começa aquela troca de olhares, aí você um namoro, depois aí o casamento, né? Exatamente. Ô, Naldo, e é para todas as idades? Então, peraí. É assim, ó. 18 mais. A partir dos 18 anos, né? E aí não tem idade limite. Se você tiver 50, 60, 70, 80, 90. Eu tenho muita vontade de... Um dos meus desejos, eu quero fotografar alguém assim dessa faixa, sabe, de 60, 70 anos, porque eu acho que é uma fase também que as marcas da história da vida dela estão ali muito registradas no corpo. Eu acho isso muito incrível, fantástico, quando você olha e você se aceita como você é. Eu acho que isso é muito legal. Que legal. Hoje, qual que é a maior procura? É questão de faixa etária? Olha, a gente tem uma faixa etária, assim, que ela gira mais ou menos, eu vou te dizer que, assim, próximo dos 25 aos 40 anos é uma faixa bem procurada, viu? Que as mulheres procuram bastante, né, pra estar fazendo. É muito procurado, por exemplo, mulheres que querem surpreender, presentear o marido, o namorado? Olha... Tem, e pelo incrível que pareça, também tem alguns homens também que entram em contato, que eles querem saber para eles presentearem a mulher. Olha que interessante isso, né? Que legal! É muito bacana. E aí eu acho que eles entram em contato também para ver como é que funciona o processo de abordagem, como que é feito realmente o ensaio, para entender mesmo, né? Às vezes acontece também algumas pegadinhas, né? Que eu tenho que ficar bem de olho também. Às vezes chega algum cara mandando, fala que é pra minha mulher, mas você vai ver que não é, porque o cara começa a querer pedir foto. Ah, mas você tem foto de ensaio que você faz? E aí a gente já sabe mais ou menos a linha do que é. E aí a gente já entende que não é, a pessoa não tá exatamente procurando um ensaio ali. Entendi. Então tem esses macetes também. Até você tocando nesse assunto, uma coisa, como que funciona a parte contratual? Muito bem lembrado, olha só. Feito todo esse processo do formulário que eu entrego para a pessoa e ela gostando e ela fechando as fotos comigo, o próximo passo vai ser a parte do contrato. No contrato a gente vai ter o local, a data, o horário da locação, a quantidade de fotos e uma coisa muito importante também que tem que ter nesse contrato,
o que vai ser feito nesse ensaio? Qual que é o estilo de ensaio, né? Então, se ele é um ensaio boudoir, que é um ensaio mais intimista, é um ensaio mais discreto, se ele é um ensaio onde vai haver nudez, né, algo mais explícito, tem que estar ali contado. Por quê, Adriana? Eu vou te explicar uma coisa super importante agora, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Opa. Ó, pra você que chegou depois, não deixe de compartilhar esse episódio. Vocês viram só quanta dúvida que ele tá tirando? E como é uma coisa legal, né? E não deixe de se inscrever no nosso canal, porque toda semana você vai encontrar aqui profissionais, pessoas com histórias incríveis aí, que vai tirar todas as suas dúvidas. E aí, Naldo? Então, e aí o que acontece? Dentro do contrato, por exemplo, você me contratou para fazer um ensaio, só que você optou em fazer um ensaio boudoir, um ensaio mais intimista, onde você não quer mostrar tanto, quer mostrar um detalhe ou outro, né? E aí chega na hora e a gente começa a fotografar e você fala, eu me empolguei, nossa, eu tô a fim de fazer foto de nudez. O fotógrafo, ele não pode fazer essas fotos de nudez no dia, porque foi um contrato ali que foi feito. Então, o que acontece? Você quer fazer? Ok, a gente vai marcar um outro ensaio. Você vai fazer esse que a gente combinou, porque a gente não pode mudar o que está pré-estipulado ali no ensaio, porque isso vai causar uma impressão não tão interessante. Pode ser que ela tá empolgada ali na hora, ela se empolgou e de repente é apenas emoção e ela não queria fazer e ela tá emocionada. E vice-versa também, né? Se ela chegou lá para fazer um ensaio mais intimista e o fotógrafo falar, não, vamos fazer umas fotos de nudez que vai ficar legal para você, isso também não pode acontecer. É de ambas as partes das situações. Então, o contrato ele é uma afirmação de segurança para ambas as partes. Entendi. O que não pode acontecer de jeito nenhum no ensaio? Que não pode, de maneira nenhuma, até de acordo com a sua experiência? É assim, ó. Aqui, como a gente está falando, né, tudo por trás das lentes. Então, a gente precisa entender uma coisa. A primeira questão, o ensaio, ele é totalmente verbalizado. Então, é tudo narrado. Eu vou falar para você assim, Adriana, essa mãozinha aqui desse lado, coloca ela no pescoço. Faz assim. Essa perninha desse lado dobra assim. Então, é tudo explicado. O fotógrafo, ele não pode encostar na modelo, tá? Isso é praxe, é regra. Isso não existe, não pode encostar. A única coisa que eu posso fazer, com a sua permissão, obviamente, arrumar o seu cabelo. Se de repente você tá numa pose que a gente precisa fazer uma foto específica e você não consegue arrumar o cabelo naquele momento. Adriana, você me permite aqui arrumar o cabelo? Dá licença. Aí você vai lá e arruma com a autorização da modelo, mas o fotógrafo não pode encostar. Isso é uma coisa importante. Outra coisa também que acontece dentro da parte do ensaio. O fotógrafo fez uma foto, ele não pode ficar elogiando o corpo da modelo, ele não pode falar do corpo da pessoa, tá? A única coisa que ele pode fazer, por exemplo, tirou uma foto, ele pode mostrar para ela ver ali, olha só, olha como que ficou incrível sua foto, parabéns, mas nada de elogios, essas questões que voltem direcionado para a parte do corpo da mulher. Essa parte também não pode, tá? Outra coisa, mulher, que vocês precisam saber aí, mulheres, isso é bem importante também. Como a gente sabe, em todas as áreas tem profissionais bons e profissionais ruins. Então, aqui eu tô aqui para alertar vocês e mostrar para vocês assim situações que são importantes. Então, por exemplo, eu quero fazer um ensaio, mas eu tô tímida, não estou tão à vontade. Que isso é absolutamente normal, principalmente quando é um primeiro ensaio. Gente, não pode beber nada alcoólico, você está numa situação de vulnerabilidade. Imagina, você está ali de lingerie ou às vezes está seminua, nua, dentro de um ensaio e você vai ficar bebendo algo alcoólico? Para se soltar mais? Mas que se soltar mais é esse? Então não pode. A pessoa não pode beber, muito menos o fotógrafo oferecer bebida alcoólica para a menina também. Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Eu já peguei episódios, né, de meninas que eu fui fotografar que elas me contaram que pediram para elas beber para elas ficarem mais soltas, para dar um ar para e não tem nada a ver, galera. Não é sobre isso. Quem vai te deixar à vontade é o profissional e essa conexão que você vai ter com ele. O Naldo, e o ensaio com você é você sozinho. Eu digo assim, da sua parte, você tem uma equipe? Então, o meu ensaio normalmente sou eu que faço com a modelo, tá? Às vezes acontece da menina querer contratar uma maquiadora, aí eu consigo levar uma maquiadora dentro do pacote. Outra coisa importante também para falar, por exemplo, se a pessoa ela tá se sentindo um pouquinho
ainda com vergonha, um pouco com receio, mas ela quer fazer e de repente ela fala assim, eu queria levar alguém junto, pode? Se o fotógrafo olhar pra você e falar, olha, não pode, cai fora, não vai, tá? Porque assim, o fotógrafo ele não pode impedir que você leve alguém, tá? Que você se sinta segura de levar uma outra pessoa. Mas a dica que eu dou, Dri, é uma dica de ouro, que é assim, essa pessoa que você vai levar, ela vai te deixar mais confortável para fazer o ensaio ou ela vai te deixar travada? Porque isso é muito importante também. Às vezes a pessoa, sei lá, ela fala, eu quero levar, sei lá, o meu namorado. Mas aí o cara vai ficar lá olhando, assim, vai ficar querendo, vamos se dizer, colocar muita opinião no ensaio que é pra fazer, como não é pra fazer, aí não vai fluir do jeito que era pra fluir, né? Então esse é um detalhe também bem importante também. Ô, Naldo, e aí com a sua experiência, você deve ter muitas e muitas histórias, né? Cases. Nossa. Se você pudesse compartilhar com a gente uma história que marcou você, né? Pode ser ela engraçada ou realmente emotiva, que realmente assim marcou e mexeu com você. Olha, na realidade, assim, tem diversas histórias engraçadas, né? Normalmente, assim, algumas, as mais comuns que acontecem comigo, né? Eu trabalho com lente fixa, né? E a lente fixa, a gente que gosta de trabalhar com ela, como ela não tem uma estrutura mais diferente de uma lente zoom, a gente acaba tendo que se mover mais dentro da locação. Então, o que acontece? Acontece muitas vezes de eu acabar tropeçando em espaço, já aconteceu de eu cair, eu acabei quebrando a base de um sofá, eu tava fotografando a menina e indo pra trás pra pegar alguns frames diferentes dela, de um close, uma foto mais afastada, e quando eu fui ver, eu tropecei e acabei quebrando a base de apoio do aparador do sofá, e foi muito engraçado na hora, assim, todo mundo riu e foi muito divertido. Outra coisa que aconteceu muito interessante também, eu estava em Ilhabela, fui fazer um ensaio de uma moça lá que ela trabalhava com... Ela faz apresentação com fogo em eventos, e é algo fenomenal. Eu falei, nossa, eu preciso fotografar ela. E aí eu fui, né, e Ilhabela é conhecido lá como o lugar dos borrachudos, né? Então aqueles mosquitinhos que amam picar a galera, né? E aí o que acontece? Ela foi fotografar lá, né? Ela tava de lingerie lá pra fazer essas fotos. E aí ela tava lá plena, maravilhosa. Eu vestido de calça, os borrachudos me comendo vivo. E eu lá desesperado, fotografando ela e ela normal. E eu, meu Deus do céu. E aí eu falei, caraca. Eu já tava todo com os vergões assim no braço, assim na perna. E foi assim... Ao mesmo tempo desesperador. Foi cômico, né? Porque por mais que eu passasse o repelente, eu acho que... Não sei, o sangue, algo do tipo, assim, tava chamando muito eles, assim, pra mim. Foi bem engraçado, assim. Deve ter muitas outras histórias, né? Nossa, fora os caras que mandam mensagem no direct, que... Sério? Fala, ai, meu, me ajuda, você não quer levar um assistente? Eu trabalho pra você de graça. Esses dias eu até postei um meme aí, que era um rapaz vindo, assim, com a mãozinha pra levantar um vestido, e aí eu saio da coberta, assim, começo a dar risada brincando, né? Porque tem muito isso por trás, né? Eles não entendem que, na realidade, ali, não é... A grande questão é você não sexualizar o ensaio. Esse é o X da questão. Você não pode olhar aquilo como um objeto sexual. Na realidade, é algo voltado pro sensual. Então, é totalmente diferente quando a gente começa a falar, né? E eles não entendem isso. E é legal você trazer isso até extremamente profissional. Você foge daquele olhar, né? Acho que semana retrasada, esses dias, eu entrevistei aqui, Naldo, o Richards. O Richards, ele participou 2 vezes daquele programa Largados e Pelados. Olha. Foi sensacional. E aí eu fiz essa pergunta para ele, né? São com outros indivíduos lá. E 21 dias e na segunda temporada 30 dias. Falei assim, mas e como que é? Você chega num lugar assim que lá eles não conhecem ninguém, né? Já arranca a roupa, fica ali homens, mulheres, pelados, tudo junto, né? E passa os 30 dias. E foi incrível o que ele falou, porque... E é real, né? Porque assim, a partir do momento... Ele falou, Adriana, a
partir do momento que você pisa lá, você tem um único princípio. Ali é você pelos outros, os outros por você, não é você por você. Porque eles estão no meio da selva, pelados, com animais, correndo riscos. A gente só quer saber de proteger o outro. Então, ninguém enxerga nudez, entendeu? É só proteção, amor, carinho. Eu acho que o mesmo sentimento que você traz para fotografia, esse olhar, né? De você enaltecer, de amor, de carinho, da mulher se amar, um amor próprio, um amor verdadeiro, com a própria essência dela, né? E não tem esse olhar que a gente fala com segundas intenções. Exatamente. E principalmente o olhar de julgamento também, né? Das pessoas, o que elas vão pensar, porque muitas vezes a gente acaba colocando muito isso na balança, né? E a gente muitas vezes deixa de viver aquilo que a gente gostaria de ser, né? De viver os nossos sonhos de verdade, né? Então é muito sobre isso também. Olha, que legal. Ronaldo, você é de São Paulo, né? Isso. Esteve aqui esse final de semana fazendo ensaios aqui com o pessoal de Londrina a pedidos. Você tem previsão de volta? Então, olha que interessante. Na realidade, a minha agenda ela está aberta para o feriado de novembro, do dia 20 ao dia 23 de novembro, eu estarei aqui na cidade, estarei aqui em Londrina fazendo alguns ensaios. Então, a minha agenda estará aberta. Então, para você que tem vontade, tem interesse, tem curiosidade, quer tirar mais alguma dúvida, fica à vontade. Eu vou estar deixando meu Instagram aqui também na descrição. E aí vocês podem me procurar, que vai ser um prazer poder compartilhar esse momento tão ímpar com vocês, de tanto amor, de muito acolhimento, para sempre exaltar a mulherada. Se você pudesse compartilhar 3 dicas para a mulher que está nos assistindo, mulher, homem, né? E que às vezes tem esse desejo lá no fundinho, ou está nos acompanhando e falando, nossa, nunca pensei nisso, né? E agora despertou aquele interesse, vou me aprofundar. Quais são os 3 conselhos que você dá para ela procurar um fotógrafo que ela deve avaliar? Então, como eu disse, a primeira questão, você tem que ter conexão, você tem que se identificar com esse profissional, se identificar com o trabalho dele. Uma dica de ouro, essa é uma dica super boa também, Indri, ó, pega essa, hein? Eu quero fazer, legal, achei a página bonita, bacana. Vê as meninas que foram fotografadas e uma dica que eu te dou, pega o arroba dela, entre em contato. Tudo bem, eu tô a fim de fazer um ensaio, vai ser a primeira vez. Como é que foi a sua experiência de ensaio? Me conta mais sobre, porque isso também é muito importante para trazer segurança, para a pessoa olhar e falar, nossa, poxa, legal, realmente é bom. Eu tô no caminho certo, eu escolhi um fotógrafo certo. Eu não tenho segurança, eu tenho vontade, mas eu não tenho segurança de fazer com um fotógrafo homem. Procura uma fotógrafa mulher. E tá tudo bem. O importante é você se conectar, você se sentir à vontade, porque quando a gente fala de algo sensual, você vai despertar algo em você que precisa ter essa naturalidade, né? A sensualidade, ela perde totalmente quando você está travado. Imagina se o fotógrafo fica olhando para você com cara de tarado, por exemplo. Você vai travar nas fotos e você não vai conseguir fazer uma foto como deveria ser feita, né? Então precisa ter um momento de leveza, um momento, aquele seu momento de você olhar para você mesmo. Você já fez foto de casais? Já fiz. Inclusive esse rapaz que tava tocando sax, eu fiz junto dele com a esposa. Acabei fazendo e ficou muito, muito incrível. Os dois, ela com uma folha de bananeira tampando a parte do seio, assim, e ele tocando sax. E ficou algo assim surreal. Legal. Algo muito incrível. Uma outra dúvida muito comum das pessoas, né? Você tem todo esse contrato, né, de sigilo. O que é divulgado nas redes sociais são somente as fotos que são autorizadas? Isso, ótima pergunta. A questão das fotos sempre é assim, acontece, já tem alguns ensaios que eu já fiz também, mesmo sendo ensaio mais intimistas, que a pessoa ela não autoriza a divulgação da imagem, né? Então, o que acontece? Só são aqueles ensaios, no contrato está lá, olha, eu autorizo a utilização da minha imagem para divulgação do trabalho. Olha, eu não autorizo. Então, isso também é incomum em acordo também. Interfere bastante, né? Sim. Porque às vezes o pessoal entra lá no Instagram, mas ele posta as fotos aqui, então Sim, é só se não, ela autorizar. Só se a pessoa autorizar, exatamente. Isso é muito sobre isso também. Ronaldo, qual que é o maior mito que existe hoje? Que às vezes as mulheres chegam em você, fiquei sabendo disso, eu nunca fiz por causa disso, eu tenho vontade, mas alguma objeção.
Olha, eu acho que a principal objeção, por exemplo, principalmente quando a gente fala de homem para mulher, né? Que assim, a mulher, ela vai estar numa situação de vulnerabilidade ali. Então, o maior medo delas, assim, o maior receio é a questão de um tema que a gente sabe que é um tema muito complexo, que a gente fala sobre a questão do assédio, né? O assédio sexual. Então, isso é algo, assim, que acaba pesando muito. Por isso que eu falo que, assim, tudo é a questão de você saber o profissional que você vai estar entrando, né? Essa é a parte mais, assim, que influencia bastante. Outra coisa também, que, assim, de tabu, assim, também, é que as pessoas, elas acabam pensando assim, olha, mas eu não tô com o corpo legal, mas eu tô assim, eu tô assado. Gente, como eu falei, não é sobre corpos, é sobre você olhar pra dentro. Na realidade, o ensaio, ele faz você ter essa autoconexão com você mesmo. Então, é algo totalmente diferente nesse sentido. Que gostoso. Qual que é o maior desafio que você encontra hoje? Desafio, eu posso te dizer que, assim, a gente conseguir resgatar realmente a essência daquelas mulheres, quem elas são de verdade, qual é a história delas que eu vou estar contando atrás das minhas lentes. Então, eu fico até emocionado porque a gente pega às vezes mulheres que estão cheias de dores, o que acontece? Às vezes uma separação, e ela acha que às vezes é muito sobre ela, e não é às vezes sobre ela, é sobre o outro. Então, o que acontece? A não aceitação de quem ela se sentir culpada sobre algumas coisas, ela não se sentir amada. O amor, ele começa por nós, a gente tem que se amar. Então, essa é a parte mais importante. E quando a gente consegue resgatar isso, quando você pega uma moça que está com depressão e ela consegue olhar pela fotografia e se enxergar que realmente ela é uma pessoa que ela é maravilhosa. Quando você pega uma gestante que ela está se sentindo feia e ela te manda um áudio falando que ela está maravilhada com o ensaio, eu acho que essa é a maior recompensa que existe. Você conseguir resgatar essa autoestima da pessoa, porque como eu falei, falar com mulher é uma coisa, mas eu acho que quando o homem, ele transcende esse papel e ele se coloca no lugar da mulher e resgata ela com empatia, com respeito e com acolhimento, isso é algo transformador. Transformador. Que lindo, gente. Eu tô até emocionada aqui. Eu me emociono fácil. Duas manteigas derretidas. Aproveitando, então, eu vou fazer uma coisa, então. Tem uma história de uma amiga minha que ela é uma pessoa incrível, que ela é uma mulher muito bem sucedida também, é uma pessoa que trabalha também, é uma empreendedora incrível como você, que eu tenho o maior orgulho de mulheres empreendedoras. Mulheres, vocês têm que ir pra cima porque o mundão tá aí pra vocês mesmos, dar o melhor de vocês e ser vocês mesmas. E ela me chamou a atenção uma vez uma história dela, que assim, ela, como eu te digo, ela é uma pessoa muito responsável, muito trabalhadora, é uma mulher de punho mesmo, sabe? De fazer valer e acontecer. E um dia ela postou um negócio que ela tinha se relacionado com uma pessoa e a pessoa não valorizava ela por nada, tipo, em todos os sentidos, nem profissionalmente, nem fisicamente, talvez destratasse ela. E ela me postou algo muito incrível que me chamou muita atenção. Ela postou um poema. E esse poema chama Maçã do Topo. Vou recitar ele, hein? Pode? Claro, com certeza. Esse é pra vocês, hein, ó. Esse fala mais ou menos assim, ó. As melhores mulheres pertencem aos homens mais atrevidos. Mulheres são como maçãs em árvores. As melhores estão no topo. Só que os homens não querem alcançar essas boas porque têm medo de cair e se machucar. Preferem pegar as maçãs podres que ficam no chão, mas que não são tão boas quanto as do topo. Assim, as maçãs do topo se perguntam se algo está errado com elas, quando, na verdade, eles estão errados. E elas têm que esperar um pouco mais para o homem certo chegar. Aquele que é valente o bastante para subir o topo da árvore. Machado de Assis. Caraca, que lindo! Ou seja, seja a maçã do topo, se valoriza, se ama, acima de tudo, olha para você, que aí você vai conquistar tudo, você vai conquistar o mundo
tudo aquilo que você desejar. É sobre isso. Sejamos a maçã do topo. Caraca. Nós podemos ser qualquer uma, a maçã podre, como a do topo. Mas já que temos a opção de escolher, como você disse um dia aqui que eu assisti, né, que você fazer pouco dá trabalho e fazer muito dá trabalho, fazer o melhor dá trabalho e não fazer dá trabalho, então que nós possamos ser a maçã do topo fazendo o nosso melhor, já que a gente tem essa opção. Exato, eu acredito muito nisso. Eu falo que não existe o impossível, sabe? É tudo a questão da nossa mentalidade. Porque não interessa se uma pessoa, quem esteja falando para mim, se seja um homem, uma mulher, qualquer pessoa, que quem já escreveu a nossa vida e quem falou é o de cima. Então, que tudo aqui na Terra, mesmo que tudo mostre contra, eu acredito que tudo tem um propósito, que nós está passando por aquele momento, seja qualquer desafio, para aprender, para a gente poder chegar naquele propósito que Deus está nos lapidando nesse período, porque Deus quer o nosso melhor. Então, eu falo assim, não existe o impossível. E se a gente quer, qualquer pessoa, ela consegue. Tudo começa aqui na nossa mente. Exatamente. Né? E já que a gente está falando de Outubro Rosa, para vocês mulheres que estão passando por alguma dificuldade relacionada à questão de câncer de mama, tenha fé que tudo vai dar certo. Vocês podem ter certeza disso, que a fé ela é capaz de mover qualquer situação. E nenhuma folha cai do céu se não for por permissão de Deus. Então, foca no melhor. E eu vou te contar uma coisa, é um desejo meu. Eu tenho muita vontade de fotografar alguma mulher que já aconteceu uma situação assim de passar por esse procedimento de câncer de mama, que a gente sabe que é um procedimento que, infelizmente, é um procedimento de mutilação, que a mulher, literalmente, ela é mutilada tanto fisicamente quanto mentalmente. E para mim seria um sonho poder resgatar a autoestima delas através de um ensaio. Eu acho que se você tiver alguém que você conheça, que seja aqui da região de Londrina, que queira indicar, eu faço questão de dar esse presente, porque para mim isso seria um presente, poder resgatar a autoestima dessas pessoas. Pode me procurar, que eu faço questão de presentear essa pessoa e contar uma história. A história que ela superou e que ela deu a volta por cima e que ela venceu. Caraca, gente, olha, obrigada, Naldo, porque realmente é muito triste. Na quinta-feira, teve o doutor oncologista aqui do Hospital do Câncer de Londrina, e às vezes as mulheres, a gente se ouve falar muito, né? Principalmente em outubro. Mas a partir do momento que você conhece uma mulher que passa por aquilo, e ele trouxe as fotos aqui reais, a gente, é um carocinho? Não é um carocinho. Começa com um carocinho, que não é nada. Mas a mulher, e tem muitas que não faz o exame, não se cuida, não olha para si, chega num determinado momento que, assim, até tem as fotos no episódio anterior, pessoal, é forte, é umas fotos impactantes, forte, que é até difícil falar. Realmente, assim, você fica indignada com as fotos. E tem casos que já chega tão avançado que elas nem tem mais como retirar a mama. E isso mexe muito com a autoestima da mulher. Muito, muito, muito. Então, você tocou nesse ponto. É muito importante nesse mês de outubro que você se olhe, se toque, aproveita e faça também a sua foto sensual, né? A sua foto aí para você se ver, se conhecer, você se conectar com você, que é muito gostoso. Ô, Naldo, nós conhecemos bastante aqui, né, um pouquinho da história profissional do Naldo. Você tirou muitas dúvidas aqui, o que é um ensaio seguro. Você tem uma energia, cara, de verdade, surreal, eu faço assim, muito isso ó. Com as minhas meninas, surreal. quando eu faço ensaio, a foto fica bonita, eu faço assim, ó. Elas ficam na alegria. A impressão que eu tenho é que eu já te conheço há muito tempo, sabia? Verdade, parece gratidão, que eu já te conheço obrigado. Há muito tempo. E eu virei muito fã do seu trabalho, de verdade, a energia, a sua entrega, o que você faz aqui, eu acho que é muito sobre isso. Ai, que delícia. Eu acredito que nada é por acaso. Deus tem um propósito para tudo, viu? Deus tem um propósito para tudo. Estamos quase aos minutos finais, mas eu queria saber hoje, qual que é o maior propósito do Naldo? O meu maior propósito hoje, através da fotografia, através do ensaio sensual feminino, é resgatar aquela mulher que está dentro de você. É você se olhar mais, é você se amar mais, é você se cuidar mais.
Aqui a gente não está falando sobre sexualizar. A gente está falando sobre você olhar para dentro de você com amor, você se enxergar por outros olhos, por um olhar de uma lente. Por trás de uma lente você olhar e você ver realmente a mulher incrível que você é. Que você pode ser quem você quiser, sem julgamentos, sem receio de nada. Apenas sendo você mesma. Você sendo você mesma, porque é sobre isso. A vida é sobre isso. A gente não pode ser marionete, né? Marionete das pessoas. Eu acho que a gente tem que ser verdade. E isso é o mais importante. Muitas vezes, eu falo que assim, nós que somos homens, a gente não vive nem 10% do que uma mulher vive das questões de alterações hormonais, né? A mulher, ela tem todo um processo que mexe muito com o corpo dela em todas as fases da vida, né? Porque, querendo ou não, fisiologicamente falando, a mulher, ela foi feita para a reprodução, para a procriação da espécie. Então, quando você percebe esse impacto que gera, para o homem é muito mais fácil manter um corpo, né? Agora para a mulher não. E quando entra nessa questão de validação, a questão de padrão que a sociedade impõe, que eu falo que é a maior mentira do mundo, por isso que eu falo, olhe para você. Eu acho que essa é a minha maior missão, é resgatar a sua autoestima e mostrar para você que você pode ser quem você quiser, a hora que você quiser. É sobre isso. Uau, show de bola. Naldo, nesses minutos finais aqui, não tem nenhuma perguntinha, tá? Eu quero deixar um espaço aberto para você estar finalizando o nosso programa aqui, com que Deus tocar o seu coração, uma história, uma frase, talvez algo que você queira compartilhar e nós não tivemos a oportunidade de falar. É um tempo seu. Mas enquanto você pensa aí, né, se não vai falar Adriana, né, coloca a lenha na fogueira e joga eu lá, né? Enquanto você pensa aí como que você vai finalizar, eu quero agradecer vocês de coração, para vocês que ficaram aqui até o final, nessa noite abençoada de segunda-feira gostosa. Para você que ainda não acompanha o Naldo nas redes sociais, segue ele nas redes sociais. Foi compartilhado o Instagram dele aqui embaixo, tá? Pode seguir ele. Naldo, eu assisti seu podcast, lá comenta, fala com ele. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui abaixo nos comentários, que no decorrer da semana aí também, o Naldo vai estar respondendo aí para vocês também, tá? E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse episódio com mais pessoas. E agora é com você. Bem, na realidade, assim, a frase, eu já falei, né? A frase da maçã do topo aí, então deixa essa mensagem bonita. Mas o que eu tenho para dizer é que eu sou apaixonado por essa cidade, a cidade de Londrina. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, Adriana, pela sua receptividade. Obrigado por essa energia incrível. Obrigado por passar, através dos meios de comunicação, tanta informação importante para as pessoas. A gente precisa realmente de pessoas assim para fazer a diferença e falar de N assuntos aqui, mas sempre com muita transparência, com muita verdade, que isso é o mais importante. E para você que tem vontade, que você sente interesse de estudar fotografia também, se identifica, seja com ensaio sensual, seja com ensaios casuais, seja com o que for, vai atrás do seu sonho, corre atrás, não desista não, faça valer a pena, porque você pode ter certeza que você vai chegar onde você quiser. Tem uma frase que fala assim: tente 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga do sucesso. Quer chegar onde a maioria não chega? Faça aquilo que a maioria não faça. É sobre isso. Muito obrigado. Muito sábio. Deus abençoe. Gente, para vocês que ficaram até aqui, um beijo grande. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Olha lá.